prato tem história. Meu 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 prato tem história. Ser quilombola é entender que, embora eu moro no território, ou que eu saio do território, mas que eu tenho um pertencimento, que eu carrego comigo a minha ancestralidade. É ter a oportunidade de se reconhecer como quilombola e também repassar para os nossos, né, os que estão chegando, as nossas crianças, e fazer com que as pessoas também nos valorizem e entendam que nós somos pessoas negras, que vidas negras importam, e que dizer essa frase, vida negra importam, não significa dizer que apenas as nossas vidas importam, mas que todas as vidas são importantes porque nós somos seres humanos e precisamos viver em igualdade. Apenas 0,65% da população do Brasil é quilombola. São 1.327.802 pessoas distribuídas em 1.696 municípios do país. Os dados são do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O Nordeste é a região que concentra o maior número, são mais de 905 mil pessoas, o que representa 68,19% do total de povos quilombolas do país. No Rio Grande do Norte, são 22.384 pessoas. E em Porto Alegre, município localizado na região do Alto Oeste Potiguar, há 4 comunidades quilombolas: Pega, Sobrado, Arrojado e Lages. O nosso município hoje, com base no último censo de 2022, nós temos 7.601 habitantes e desses, 18% se declarou negros. Dentro das 4 comunidades quilombolas está distribuído em média de 1.300 pessoas. E eu acredito ainda que muitas pessoas que não se declararam negras, porque até o momento não se reconheceram, mas que com nossa luta, nossas articulações, as nossas rodas de conversa, muitas pessoas irão entender que são negras, assim como nós, e que precisamos ser valorizados. Povo de cultura rica e ancestral. Cada comunidade carrega histórias em comum, mas também possui suas especificidades, inclusive em grupos distintos, para resgatar e preservar os seus traços culturais, com foco nas raízes. Na comunidade Pega, as mulheres se organizaram e criaram o grupo As Filomenas. Já na comunidade Sobrado, elas se reuniram e fundaram o grupo As Amélias. Quando sentava à tarde, ficava nas rodas de conversa, no terreiro de uma mulher e outra, eu percebia de uma forma muito particular a grandeza de cada mulher da comunidade. O potencial delas na culinária, no artesanato como crochê, cerâmica e tantas outras atividades. E eu percebia que, mesmo com toda essa potencialidade das mulheres da comunidade, era algo muito fechado, elas não valorizavam. E aí eu comecei a me perguntar por que as mulheres de minha comunidade, com um potencial tão grande, elas não valorizavam o que elas sabem fazer, e fazem de uma qualidade gigantesca. E fazem de uma forma ancestral. Quando sentava com ela, eu percebia que tudo que elas faziam, as suas mais velhas, as nossas mais velhas já faziam. E aí nós percebemos que é um trabalho ancestral. E aí a gente pensou, vamos fortalecer e que tal vamos formalizar. Formalizar não está nem no sentido de colocar no papel, registrar, mas formalizar no sentido de que todos possamos saber que o que nós fazemos é ancestral. São saberes que o terreiro guarda, são os saberes que o nosso fazer guarda. E aí a gente começa a perceber que tudo que é feito na comunidade é para fortalecer. E aí a gente parou e pensou, então vamos fortalecer a economia também do quilombo, vamos fazer a economia do quilombo girar. E aí a partir daí criamos um grupo onde a gente faz reuniões para conversar sobre quem somos e também fortalecer quem somos.
Então, as Filomenas surgem em 2017 e aí a gente cria momentos para fortalecer esses grupos, como, por exemplo, a Feira de Terreiro. A Feira de Terreiro acontece no Terreiro das Filomenas, onde cada uma traz o seu produto para vender. E aí a gente faz uma propaganda antes, no nosso grupo, na cidade. E aí a feira, ela acontecia no segundo sábado de cada mês. No entanto, por algumas questões, ela não está acontecendo mais no segundo sábado de cada mês. Acontece de forma agendada, agora, ultimamente, devido a algumas questões, porque algumas filomenas estão fazendo uma faculdade de educação escolar quilombola. E são elas, esse grupo que está fazendo, que mais está aqui na Feira de Terreiro. Então a gente saiu um pouco, né, desse acontecimento mensal para estudar, né, para nos fundamentar mais, principalmente nas questões pedagógicas, de como conduzir. As Amélia é um grupo de mulheres fortes e guerreiras, talentosas de nascença, que trabalham a vida inteira, e a elas eu dedico o verso, pedindo a Deus Pai sucesso para ser bem verdadeiro. Onde o nome deste grupo, uma delas sugeriu, vamos nos chamar Amélia, em coro todas aplaudiu, uma grande referência, modesta e longa existência que entre as entes existiu. Pedindo ante o leitor para não desmotivar, porque o nome mais Amélia eu vou repetir e vou citar. Marcando assim território, se torna satisfatório para o cordel começar. Amélia era mulher negra, que todo mundo gostava, amadrinhava as crianças, que ela mesma rezava, e em sua humilde casinha receitava ervas e meizinha e do quebrante curava. Seus filhos, netos, bisnetos, pode tudo confirmar, porque a Amélia se foi, entre nós não mais está. Com 108 anos de idade, em plena serenidade, com Deus ela foi morar. Morar melhor da história, juntei a biografia da Amélia que se foi, com essas de hoje em dia, trilhando travessa estrada, e nas velhas madrugadas um capítulo eu escrevia. Sobre as Amélias agora, agricultoras do lar, quilombolas artesãs, lembrando as velhas Ciá. Hoje querem mais liberdade e diante da necessidade resolveram inovar. Toda a programação das Filomenas é muito esperada. E o primeiro passo que acontece nesse planejamento é o contato com as lideranças das comunidades quilombolas de Porto Alegre, das 4 comunidades. Nesse terreiro, que é no Terreiro das Filomenas, acontecem atividades culturais. Nós teremos a dança de São Gonçalo, nós teremos o Maneiro Pau. A dança de São Gonçalo é daqui da nossa comunidade, do Pega e do Arrojado. O Maneiro Pau é lá do Sobrado, que Daza vem com as crianças, né, que estão dançando, e faz essa apresentação cultural. A dança de São Gonçalo é uma dança que ela é histórica do Rio Grande do Norte. Aqui na comunidade, ela vem passando de geração a geração. É uma dança que é composta por 14 integrantes. São 6 mulheres vestidas de azul, 6 mulheres vestidas de vermelho e 2 homens vestidos de branco. A dança ela acontece sempre nos eventos, quando as pessoas vêm visitar a comunidade. E também tem o dia 24 de janeiro, que é um dia especial, né, onde as mulheres passam o dia em festa, né, com a participação das pessoas da comunidade, pessoas de fora também visitar a nossa comunidade. Então é muito importante essa cultura manter-se viva, né, para que a gente possa demonstrar a valorização do nosso povo. Todos aqui na comunidade, se dizer, vamos dançar a dança de São Gonçalo, sabem, todos sabem. E é fácil, não é difícil. E a cultura do Maneiro Pau divide já mesmo, sempre tinha danças. Mas o Maneiro Pau, como a gente tinha aqui antigamente, está com muito tempo. Está com mais de quase 60 anos. Ela estava como morta. Aí entrou um professor
finado Valdete aqui, começou a resgatar a dança e as culturas da comunidade. Como o negro não tinha vez nem voz, as danças e o Sivaíne, o negro não estava nem aí. Quando ele viu que começou a abrir uma janela para ele, eles começou. Então, a nossa dança do Maneiro Pau, ela é passada de geração para geração, entendeu? Tem gente aqui, meus filhos, tudo dançaram Maneiro Pau. Tem gente aqui com 60 anos que dançou Maneiro Pau, entendeu? E hoje em dia nós estamos com esse grupo aqui de crianças. Além das danças e dos costumes repassados de geração para geração, nas comunidades quilombolas, a gastronomia também traz em suas raízes técnicas ancestrais, como o uso do pilão, de panelas de barro, do fogão a lenha e a utilização de ingredientes da agricultura de subsistência, como a banana, o feijão, a castanha e a farinha de mandioca. Culinária tradicional que faz parte da identidade cultural e social destes povos. E para conhecermos e valorizarmos os saberes e a cultura alimentar quilombola no Rio Grande do Norte, viemos até o município de Porto Alegre. É a culinária dos povos negros no Alto Oeste Potiguar que vamos acompanhar a partir de agora, na série de reportagens Meu Prato Tem História. 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 O ato de se alimentar vai além da necessidade física. Ele contempla aspectos históricos, sociais, culturais e econômicos de um povo e de uma região. Nas comunidades quilombolas, a gastronomia carrega saberes, tradições ancestrais e pratos que misturam memória, história e resistência. A gastronomia no nosso município, aqui na nossa comunidade, é bem tradicional. As pessoas seguem aí o que aprenderam com nossos pais, nossos avós, e realmente é uma valorização para o nosso povo e precisamos repassar para a nossa juventude. A gastronomia no quilombo ainda não é industrializada. Não há uma industrialização na nossa gastronomia. Tudo que é preparado aqui, ou boa parte, é produzido no próprio quilombo. É uma alimentação, uma gastronomia bastante sustentável. E a gente mantém viva essa gastronomia que era feita lá atrás, como os nossos bolinhos de goma, é da nossa gastronomia, o doce da fruta in natura, como estamos na época do caju, então a gente encontra o doce de caju. Quando está na época da goiaba, encontramos o doce da goiaba, encontramos o doce da jaca. Então, a nossa culinária versa por esse lado, né? E temos também uma culinária muito forte, que é da mandioca, das casas de farinha. Isso é uma culinária ainda que está viva no nosso contexto, onde da criancinha ao mais idoso fala dessa gastronomia, ou fala desse prato consumido, do nosso jeito de alimentar, de comer. Eu penso que nós encontramos as melhores, eu não sei se cozinheira ou gastrólogas sem formação aqui na nossa comunidade. Os nossos saberes, eles não são repassados de uma forma formalizada. É algo muito natural, coisa de terreiro, né? Quando nós vamos fazer, por exemplo, o bolo de milho, que precisa da castanha, a criança está ali para ajudar, para estar com a gente, compartilhando. A criança vai descascar, tirar a casquinha da castanha, ou às vezes a criança está ajudando, ou o jovem, ou o adolescente está ajudando a moer o milho. É num processo esses saberes. Eles não se dão para dizer assim, sente aqui que eu vou ensinar. Porque naturalmente a criança, o jovem, ele já está sentado ao lado de quem detém alguns saberes, ou realiza, ou faz algumas atividades, e automaticamente eles vão aprendendo. É lógico que se tivesse toda uma política pública voltada para fortalecer esses saberes, fortalecer esses ensinos, seria algo que nos deixaria muito mais
acreditando, né, deixava muito mais certa de que os nossos saberes eles vão ser repassados. Nas comunidades, ao longo do ano, as famílias e os grupos se reúnem e realizam programações que contribuem para a preservação das raízes e dos saberes tradicionais da culinária dos povos negros no Alto Oeste Potiguar. No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, em Porto Alegre, acontece o Junta Panelas para fortalecimento da identidade dos povos quilombolas. Então, a comunidade do Arrojado vai trazer sua panela, sua comida, o sobrado, as lajes e o pega. Então, a gente faz esse Junta Panela, que já é bem uma tradição nossa. Então, acontece bastante no Encontro das Filomenas, o Junta Panela, quando a gente vai celebrar quando os nossos alunos passam, para celebração, não é? Então, assim, a gente pensa quando vai lembrar. E de onde surge o Junta Panela? Porque há muito tempo, às vezes na panela da gente só tinha preá, e às vezes na panela do vizinho tinha farinha, e às vezes na panela do outro vizinho tinha feijão. Então, no quilombo é assim, se na minha casa tem preá, na casa do outro tem farinha, na casa do outro tem feijão, então na casa de todo mundo tem tudo isso. A banana faz parte da história alimentar de muitos brasileiros. Na comunidade quilombola Sobrado, aqui em Porto Alegre, no Alto Oeste Potiguar, este sumo traz importante contribuição para a nutrição e alimento de crianças e famílias. O mingau de banana verde é uma receita compartilhada pela poetisa Maria de Fátima, mais conhecida como Dona Daza. Prato de destaque agora na nossa série Meu Prato Tem História. O mingau de banana verde é tradição e costume. É uma coisa que antigamente era tudo natural. O mingau da banana verde era natural, a farinha era natural, a goma era natural, porque o mingau da banana verde fazia o mingau. E a farinha com a goma que misturava piladinha, passava até no coeirozinho, era para fazer a papa, que era para a criança mais forte, maiorzinha. Fazia a papinha ou dava com o dedo na boca da criança, ou então pegava uma colherzinha e ia dando. Eu aprendi essa receita desde o tempo da minha mãe e da minha avó. Só que depois as coisas foram mudando, foram melhorando, só que nós fomos criadas com isso, com o mingau da banana verde e farinha com goma passada, entendeu? Aí quando a gente entrou, muito tempo que a gente começou a trabalhar, porque começou um alto grau de desnutrição no município de Porto Alegre. Aí um padre, que nesse tempo era padre de idade, chegou e fundou a Pastoral da Criança e a gente começou a trabalhar essas comidas alternativas da comunidade. E a gente tinha um livrinho que dizia assim, que a tua comida seja teu remédio e que teu remédio seja a tua comida, entendeu? E nisso foi melhorando. Aí foi parecendo, a gente foi fazendo a multimistura, que reunia a fubra de milho com a massa também da mandioca, fazia uma mistura que chamava multimistura. E essa multimistura foi dando resistência às crianças. E a gente com isso foi começando a salvar a vida, a melhorar e apareceu o soro caseiro que ajudava na desnutrição, que era muito grande. Realmente mordia muita criança por causa da desnutrição. Aí o soro caseiro ajudava a melhorar aquela diarreia e tudo, e nisso foi indo. Hoje em dia a gente se preocupa com a obesidade e não com a desnutrição, que você não vê mais nenhuma criança desnutrida. Agora a obesidade já está preocupada. E é tradição. Visita na comunidade, é tradição receber com mingau, que é uma tradição de geração para geração, entendeu? Essa receita que a gente vai passar para vocês hoje é o mingau da banana verde. Antes, ela era feita assim, como eu cortei. Cortava, colocava ela para secar. Quando ela estava bem sequinha, tirava a casca todinha e pilava no pilão. Pilava, deixava só a massinha e fazia o mingau para as crianças. As nossas crianças, a gente foi criada desse jeito, com o mingau da banana verde. E agora, a tecnologia mudou nossa vida, né? Hoje a gente vai lá e faz assim. Cozinha ela numa panela de pressão, entendeu? Aqui bem cozinhadinha, a banana. Aí, depois a gente passa pro liquidificador.
aqui no liquidificador. E você coloca depende, se você quiser colocar pouquinho açúcar, você coloca, porque tem muita gente que não pode comer doce. Outros, se quiser fazer sem açúcar, faz. Ou você faz com leite de gado ou com de massa, tanto faz. Do de massa eu coloco aqui 2 colheres de leite de massa. Aí pronto. A gente vai com o processo de colocar água. A gente coloca a água. Aqui é tipo como fazer a vitamina, só que é um mingau que ele vai pro fogo. E é da banana verde, né? A vitamina é da banana madura. Aqui a banana verde é feito esse processo de mingau. Pronto, só processar aqui. Você vai ver a textura dele, ó. Você tá vendo? Ele já muda a textura, né? É bem fininho. Nós vamos levar ele lá pro fogo, porque ele vai ter que ferver no fogo. Espera um pouquinho, deixa ele ferver, né? Quando ele ferve, ele começa a levantar a bolha, ele já tá no ponto de tomar. Começa a desgrudar da panela, quando ele vai ficando bom. Chega, Maíla, prova aqui um pouquinho. O que você achou? É bom? É bom? Nós estamos aqui na comunidade do Arrojado, é uma das 4 comunidades que existe aqui em Porto Alegre. Convive nessa comunidade praticamente só as pessoas das famílias. Aqui na nossa comunidade tem a dança de São Gonçalo, capoeira, tem também o famoso pirão de castanha, né? A gente se sente assim, né, até emocionada, porque no antepassado nós passamos por muita necessidade. Teve um tempo que foi umas 3 secas. E com isso aí foi criando essa tradição na nossa comunidade quilombola. É muito gratificante a gente estar numa mesa repleta assim com a nossa tradição. Agora que nós devemos mais aprofundar, né? Não faltar essa receita na nossa mesa, uma receita tão maravilhosa e fácil de aprender, né?